Então, gente, o que aqui eu cortei porque é diabático o processo, tá? Então, ficou isso daí. Agora, vamos para a última etapa, que é para achar o ΔT, né? Porque aqui pediu a temperatura final do processo, tá? A gente tem a temperatura inicial, que é 273,15. Então, a gente achou o trabalho, achou o ΔU, achou o volume inicial, né? Que, na verdade, nem perguntou qual era o volume inicial, mas a gente teve que precisar calcular. Então, vamos aqui. O íris é porque é diabático, tá? Você ouviu falando? Não, caiu, mas agora é tranquilo. É porque é diabático, aí você cortou o quê, tá? Ok. Agora vamos para a terceira etapa, que é para calcular o ΔU. ΔU não, desculpa. A temperatura final. Então, para me calcular a temperatura final, aí, gente, eu vou precisar da equação que a gente viu lá atrás, que é aquela que vai ser essa daqui, ó, que vai. Trabalho é igual trabalho é igual a N CV ΔT. Foi o que a gente viu. Então, olha só, aqui como a gente está considerando um gás ideal, tá? Então, a gente vai considerar o nosso CV com aquele valor que a gente tinha visto lá atrás, que é esse aqui, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Nosso CV, como a gente está trabalhando com gás ideal, a gente vai considerar esse valor aqui, ó. O CV, tá? 12,471 Joule mal Kelvin, tá? A gente vai usar esse valor aqui como CV. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Agora a gente está calculando o que mesmo? A gente vai calcular a temperatura final. E esse seria o passo 4, então. Isso, eu vou colocar aqui em cima, ó, quarto passo. Calcular temperatura final. Aí o nosso CV, eu vou usar aquele valor que eu falei com vocês, que é o 12. Vamos lá. O trabalho, a quantidade de mouse que eu tô trabalhando é 1, né? Foi falado lá no enunciado. O meu CV vai ser esse carinha aí, o 12,471. E o ΔT? O ΔT vai ser temperatura final menos temperatura inicial, certo? Então, aqui, gente, vai ficar 12,471 vezes a temperatura final que eu quero descobrir. A temperatura inicial era quanto? 273,15. Então, eu vou multiplicar aqui, né? Vai dar... Ai, gente, e o trabalho, né? A gente tem que substituir o trabalho também. O trabalho que a gente achou lá na letra anterior, né? O trabalho, ele é... Vamos pegar aqui o valor dele. 987,26. Então, vamos substituir ele aqui também. Esse aqui estava esquecendo de substituir ele, tá? Então, vamos colocar ele aqui.
fazer o seguinte. Então, rearranjando a equação aqui, o que que eu fiz? Eu passei o 12,461 para baixo aqui do 987, dividindo, tá? E o 273,15 eu mandei para o outro termo, tá? Então, vamos lá. Então, meninas, isso aí seria nossos passos aí para calcular o final da temperatura. Então, eu precisei trabalhar com a fórmula que eu apresentei para vocês aí hoje, tá? Então, explicando aqui, né, o trabalho, pela fórmula que a gente viu, trabalho é igual a NCV ΔT, tá? E o CV, a gente já tinha visto lá atrás, que era 12,471 quando é um gás ideal. E o trabalho a gente já tinha achado na questão anterior, que era 987. Então, a gente substituiu o trabalho, que é menos 987,26. Substituiu o número de mols, que é igual a 1. Substituiu o CV, que a gente visto lá atrás, que é 12,471, quando é um gás ideal. E o ΔT? O ΔT é temperatura final menos temperatura inicial, tá? Aí, o que eu fiz aqui? 1 vezes 2,471 é 2,471. Então, ao invés de eu ficar... Aí, eu podia fazer assim, multiplicar aqui, depois trocar os membros e fazer. Então, eu resolvi dar uma resumida aqui. Eu passei o 12,471 dividindo, tá? E mandei o 273 para o outro membro. Então, a gente ficou com essa equação aqui. Então, resolvendo isso aqui, a gente achou que a nossa temperatura final era de 193,9 Kelvin, que é aproximadamente 194 Kelvin. Então, a nossa temperatura final foi 194 Kelvin, tá? Que aí seria o último passo. Eles pediram para poder calcular, tá bom? Ficou alguma dúvida aí, gente? Não, Sabrina, tranquilo. Não? Tá. Então, olha só. Aí aqui tem a resolução do livro. Eu fiz um pouquinho diferente, né? Aqui ele achou o ΔT de 79,1 depois que ele calculou a temperatura final, tá? Mas aí tem esse exercício, como de praxe, né? Tem esse exercício aí para depois vocês estarem praticando, tá? Qual é a temperatura final de 0,122 mol de gás ideal, que realiza 75 joules de trabalho adiabaticamente, se a temperatura inicial é 235 graus Celsius. Esse exercício aqui se torna mais fácil do que o outro, porque ele já te deu trabalho, né? Ele já te deu trabalho de 75 joules, né? Então, quem tá, né, quiser desenvolver aí pra vocês treinarem mais um pouquinho, tá? Aí seria esse exercício aí. Ô Sabrina, aquele outro da aula ontem passada, você vai fazer ele com a gente ou tem alguma Não, outra? eu fiz o primeiro com vocês, né? O Mas segundo,
O segundo eu dei algumas dicas, né, para vocês estarem resolvendo. Então, Aí você falou que vocês podem tentar fazer. A sim. gente pode discutir na aula de revisão, porque agora a nossa prova semana que vem, na quinta. A nossa matéria vai até hoje. Aí a nossa revisão vai ser na quarta. Então, vocês podem estar tentando fazer. Qualquer coisa a gente discute na aula de revisão, que vai ser dia 20. Dia 20 de maio, né? Tá? Vou passar uma lista, que eu falei isso no início da aula para vocês estarem desenvolvendo. É para vocês me entregarem dia 22, um dia depois da prova. Dia 22 de maio. Sabrina, você já distribuiu quantos pontos? De trabalho, 2. 2 pontos que eu distribuí. Um foi entrega de trabalho. E o outro foi uma atividade que a gente fez aqui na aula. Aí esses outros 3 vai ser essa lista. Ah, entendi. Tá? Então, os outros 3 pontos vai ser essa lista. Eu não vou fazer uma lista muito grande, não, tá? Pra gente poder estar discutindo na aula de revisão. Ok? Ok. Tá copiando, gente? Copiando aí, né, Ronald? Só um minuto. Bruna. A Bruna tá aí? Aqui. Quem que era sua médica? A minha médica... Ai, meu Deus, espera. Ela é atrás do Bob's. Ela chama Laura. Tá. É a mesma que a minha, tá certo. Qual bombinha que ela te passou? Uma vermelha? Essa aqui, olha. É uma tal de Sport. Igual a minha. A minha também. Só que, igual eu te falei, só deu efeito depois de uns 12 dias, 10 dias. Nossa. A minha também é igual a sua. Sabrina, você vai mandar a lista pra gente? Vou mandar. Só que eu tenho que desenvolver ela ainda. Devo mandar nesse final de semana, mais ou menos, tá? Por hoje... Por hoje é só. A matéria da prova vai até essa parte, tá? Bruno. Tchau, obrigado. Você, tá? Tá, obrigada a você. Eu tava assim também. Melhoras, tá? Fica com Deus. Eu também. Tchau, gente. Pode falar. Você toma ela em quantas vezes? Por dia? 2 de manhã e 2 de noite. Ah, então tá. Aí já melhora. Só que como eu tava com mais, né? Acabou que nos outros dias passados eu fiz mais vezes. Porque eu tava precisando mais. Agora já tá melhor, aí eu tô fazendo... eu tô fazendo às vezes que ela indicou. Que é 2 vezes de manhã e 2 vezes de noite. Quando eu tava muito mal, eu fazia mais de 2 vezes. Então tá bom, gente. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.